Fala DM, tudo bem? 2020/2, estamos iniciando o semestre novamente. Olha só, nós vamos trabalhar nesse semestre a disciplina de gestão mercadológica. Começamos a aula com a matéria de marketing contemporâneo. Divirtam-se! E aí pessoal, tudo bem? Como foram de férias? Não são férias, né? É uma paradinha só para restabelecer. A gente também, né? A gente não ficou parado, a gente ficou preparando material, participando de reuniões, uma porção de coisas aí que veio para agregar também. No meio dessa pandemia louca aqui de 2020, a gente já vai seguir no barco, né? A gente precisa continuar, a gente tem que tocar o barco para não parar. E pensando em vocês, a gente não pode deixá-los à deriva. Então a gente vai estar sempre com vocês aí, precisando. Vocês podem nos procurar, tá? Vocês têm os contatos, tem o grupo, tem e-mail, tá? Tem a página do YouTube que vocês podem se comunicar também. E a gente vai estar aí para poder sempre ajudá-los, tá ok? Seguindo, vamos lá? Olha, essa aqui é a nossa capa da aula de hoje. Dá uma olhadinha. É um curso de administração, a gestão mercadológica, que é a nossa disciplina. Tá? Os períodos são quinto e sexto. E nós vamos ver a evolução do marketing e o marketing contemporâneo, que é esse marketing mais atual, mais atualizado. Tá ok? Eu trabalhei com vocês a disciplina de gestão de marketing estratégico, né, melhor dizendo, no semestre passado, e eu fiz uma inversão da ementa para que eu pudesse trazer para vocês os conceitos de marketing, as ferramentas, né, sua aplicação, seus significados. Então agora eu vou passar muita coisa de marketing estratégico aqui dentro da gestão mercadológica, que foram coisas que eu inverti lá da disciplina passada, tá? Mas podem ficar tranquilos que será cumprida a ementa das duas disciplinas de marketing, e vocês não vão ficar desamparados, tá ok? Tranquilo? Olha, vou mostrar para vocês esse slide aqui para a gente já iniciar. Dá uma olhadinha aí, ó. Os 4 P's do marketing, a evolução da visão. Ao pintar para o mundo corporativo de maneira clara, conclusivamente simplificada e dando ferramentas estratégicas fantásticas de desenvolvimento, de vendas em relação ampla com os seus mercados, Jeremy McCarthy, com a teoria dos 4 P's do marketing, encurtou a distância entre a teoria e a prática, tornando-as estratégias de marketing acessíveis a quem deseja e sabe utilizar. A criação dos 4 P's, né, do Mixed Marketing, que a gente conhece tão bem, que até o Jeremy McCarthy batizou de Basic Marketing na sua obra de 1960, quero dizer para vocês que ele não foi criado por Jeremy McCarthy. O Jeremy McCarthy foi o primeiro a utilizar essas ferramentas, publicá-las e assim colocar em evidência. A partir daí todo mundo usou, né? E hoje o que a gente vê nas obras de Kotler, por exemplo, é essa citação referente a Jeremy McCarthy. Mas isso aí foi criado por Neil Borden em 1949. Esse sujeito, esse professor Neil Borden, ele que criou os 4 P's. Depois ele foi evoluído, ele foi escrito, foi colocado em obras e em 1960 Jeremy McCarthy publicou Basic Marketing, colocou ele e aí tá até hoje, com algumas alterações e algumas evoluções. Por isso que a nossa disciplina vai tratar da matéria de marketing contemporâneo, que são as coisas mais novas, mais atuais. E a gente vai ver também a variação, né, dessas ferramentas em relação ao que está ocorrendo hoje. A gente vê que muitos outros autores
tá? Já publicaram mais P's, 6P's, 7P's, 9, 10, 15 e por aí vai, tá beleza? Dos 4P's que a gente conhece tão bem, produto, preço, promoção e praça, esse criado por Neil Borden e aprimorado por Jeremy McCarthy em 1960 pelo livro Basic Marketing, sofreu uma evolução. Então vieram autores, né, e observaram que os 4P's eram uma visão que a empresa tem em relação ao mercado, aquilo que vai oferecer à clientela, ao consumidor. Então resolveram criar um ponto de vista contrário. Como então que esse consumidor vê o marketing feito pela organização? Então nós temos os 4P's de um lado e os 4C's do outro. Dá uma olhadinha aqui no nosso slide. Veja. Dos 4P's aos 4C's. Ora, esse aí é o chamado Marketing 2.0 que o Philip Kotler publicou em sua obra. Tá, ok? Depois teve o 3.0, 4.0, tá? O marketing holístico. Mas vamos falar desse desenvolvimento aqui que veio lá do Marketing 2.0 de Kotler. Lá ele cita uma situação assim, tá? Aquela visão que a empresa tem relacionada ao mercado, ao seu consumidor, é o produto, preço, promoção e praça, certo? Para a visão do consumidor, tá? Ele tem uma visão ao contrário. Então, o que é produto para o consumidor é consciência. Ou seja, eu preciso resolver um problema. Então, esse produto vem para resolver o meu problema. A segunda ferramenta, que é a promoção, ele pode ser chamado também de comunicação. E neste caso aqui, empregado o conteúdo. Tá, ok? O Kotler até cita esse conteúdo aqui como comunicação. Por quê? Enquanto a empresa promove, o consumidor recebe a informação, o conteúdo da informação, ou seja, a comunicação. Então a marca me conta como fazer isso. Depois nós temos a praça. A praça na visão da empresa. Para o consumidor é conveniência. Aquilo que tratamos como praça, como distribuição principalmente, como cita o Marcos Cobra, o consumidor vê como conveniência na hora que eu tenho o problema. Olha só. E essa última ferramenta que é o preço, que a empresa vê como as políticas de preço, o consumidor está vendo como que uma conversão, tá? Ou custo, tá? Então a empresa vê o preço, o consumidor vê como custo. Eu entendo, confio e compro. Por que custo? Porque normalmente todos os consumidores, os clientes, quando chegam num determinado local, né, num comércio, por exemplo, ele nunca pergunta qual é o preço disso. Já repararam? Ele sempre fala assim: qual é o custo desse produto? Entende? Então, observe que o resumo de tudo é o cliente. Mas o que tem de novidade nisso? Só relembrando, os conceitos de marketing são todos direcionados para atender às necessidades e desejos dos clientes. Por ele, para ele, são todas as operações da empresa. Sem ele, a empresa não existe e pronto. E aí, mais esse quadro colocado no livro do Kotler, porque todo esse material está baseado nos livros do Kotler, o Administração Mercadológica, né, o Administração de Marketing, 12ª edição, o Marketing 2.0, o Marketing Holístico, o Marketing Contemporâneo. Então, várias obras de Kotler, de Keller, de Armstrong, eles estão contidas aqui nesse material todo, tá ok? Então veja só, esse outro quadro aqui que eu trouxe, ele vai falar sobre uma evolução
dessas ferramentas, para onde ela foi, para onde ela se direcionou e o que ela mostra, o que ela tenta fazer dentro desse mercado. Né? Dá uma olhadinha aqui. Entra então a visão evolutiva dos 4Ps. Vamos para a evolução então. Produto evolui para as pessoas, tá? A gente está colocando aqui, mas não quer dizer que isso aqui, produto agora passou a ser pessoa, não, tá? Pensa numa evolução. O que eles estão construindo em relação ao P de produto é direcionado a quem? As pessoas. Então ele evolui para uma característica que vai abranger essas pessoas, tá? Então não é trocando, não. Tá? Não interprete errado, tá certo? Outra lá, preço. Planejar para ser certo. Então ele evolui para um planejamento. Todo preço que é desenvolvido dentro da organização, ele é feito através de uma política de preços. Então é necessário que se faça um planejamento de fato para que tenhamos bons resultados e resultados corretos. Senão a gente vai ter preço de custo, preço de venda, retorno sobre investimento, retorno sobre o patrimônio líquido e mais uma porção de outras coisas aí, como custos fixos e custos variáveis, né, e a recuperação do investimento, que, né, você vai errar e vai tomar prejuízo. Não dá para ser assim, não dá para errar. Tá? O outro é o ponto de venda ou praça. Ponto de venda por quê? O Marcos Cobra ele diz ponto de distribuição. Tá? Outros autores, ponto de venda, praça. E tem alguns até que chama de logística, ponto de logística. Tá? Então ele evolui como? Ponto de venda. Evolui se as pessoas não gostam. Então ela cria o quê? Uma permissão. Tá? Então o ponto de venda é uma permissão. A pessoa não gosta do local, a pessoa não gosta de andar, a pessoa não gosta de buscar, não gosta de comprar na internet ou gosta. E ao contrário, isso aí é chamado de permissão. Tá? Lembra que a gente está olhando o ponto de vista da empresa para o cliente. Ok? E a promoção, que é a comunicação, né? Dos 4 Cs é a comunicação, dizer o certo na hora certa. Então existe uma programação para que ocorra esta comunicação, tá entendendo? Então esta evolução dos 4Ps, meus amigos, tá? Ela ocorre assim conforme, né, as nossas referências de Kotler e Armstrong, tá ok? Eu tenho uma citação de Freire, né, Antônio Freire 2012, que vai falar um pouquinho sobre as variáveis controláveis, né, sobre essas estratégias mercadológicas do composto. Tá, ok? Dá uma olhadinha ali. A estratégia mercadológica do composto de marketing pode ser definida como o conjunto de variáveis controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar as respostas das pessoas à dúvida do cotidiano. O que eu quero comprar agora? Qual é a minha real necessidade? A fonte está ali, Antônio Freire 2012, e foi retirado do site implantandomarketing.com. Ali mostra o quadro das variáveis controláveis, tá? No caso da mercadologia, no caso do marketing, as ferramentas, produto, preço, promoção e praça. E aí eu volto e explico uma outra situação para vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Na disciplina passada e ainda em sala de aula, eu expliquei para vocês as variáveis controláveis e as variáveis incontroláveis. O que são as variáveis controláveis? São aquelas que estão dentro do sistema, tá certo? Dentro da organização. É a parte interna. As que não são controláveis estão fora, tá certo? Então o que é a parte controlável? Ora, aquilo que a gente faz a gestão, né, toda a parte departamental, as pessoas que estão com a gente, tudo aquilo que eu tenho controle sobre a minha gestão.
seja ela marketing, finanças, recursos humanos, produção, pesquisas e por aí vai. Uma porção de coisas, tá? E aí chamamos isso aqui do quê? De microambiente, certo? O que são incontroláveis? É aquilo que a gente não tem controle. Inclusive eu dei uma aula falando para vocês a respeito das forças ambientais, né? Dos ambientes, as 6 forças ambientais. Aquela ambiente demográfico, tecnológico, cultural, né? Sociocultural, o que mais? Ambiente natural, que é o meio ambiente, que a gente fala, e o ambiente político legal, que são as leis que a gente precisa cumprir. A gente não tem controle sobre essas coisas. Quando ela rola por aí, a gente simplesmente obedece, né? Se tem uma lei, a gente tem que cumprir. Então, aquilo que vem de fora do macroambiente, ele se torna para nós o ambiente, né, a variável incontrolável, certo? Nesse slide, eu vou falar sobre a evolução do conceito de marketing. Bom, a gente falou da evolução das ferramentas, né? Aquilo que o marketing começou a pensar, a direcionar para o consumidor, para o cliente, aquela visão que a empresa tem sobre o consumidor e ao contrário também o consumidor tem sobre a empresa, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho da evolução do marketing, porque surgindo tantos outros marketing, entre aspas, que houve essa variação. Dá uma olhadinha no slide aqui que vocês vão entender, eu explico já, olha aí. O marketing não é mais o mesmo. Bom, isso nós sabemos, né? Desde 1960, com a criação do Basic Marketing de Jeremy McCarthy, nós tivemos uma grande evolução, até porque o mercado, as pessoas, né, o mundo evoluiu. Aliás, ano após ano, o marketing vem sofrendo transformações e ganhando cada vez mais facções. O marketing de acesso, o marketing de permissão, gonzo marketing, marketing radical, marketing titânico. Esse marketing titânico eu tenho uma história legal para contar para vocês. Já eu falo, marketing hipnótico, marketing de guerrilha, isso aqui é coisa do Kotler, tá? Marketing tutti frutti, isso aqui foi em homenagem ao Mário Persona, ainda está naquele material do Freire. O marketing pessoal, esse nós conhecemos muito bem, o marketing de pessoas, e o marketing político, que esse aí também é danadinho para aprontar. Então este material visa estudar a evolução do conceito do marketing tradicional segundo a visão de alguns autores, considerados autoridades no assunto. Quero falar para vocês do marketing titânico aqui, que eu me lembrei de uma história bem bacana. Quando eu estava no Mato Grosso, eu fui lecionar uma pós-graduação na Unemática, Universidade do Estado do Mato Grosso, né? E o Las Casas foi um convidado para dar um módulo de marketing lá, no lançamento do livro dele, Marketing Titânico. E eu peguei o bonde, né? E eu acabei dividindo com ele essa pós-graduação. Ele deu o primeiro módulo na primeira semana, fez o lançamento do livro lá, e a segunda semana eu completei o módulo do Las Casas. Então, assim, eu me sinto muito honrado com isso, porque é um autor que eu tenho um grande respeito, eu gosto muito das suas obras, né? E dividir um palco com ele foi espetacular. Depois nos encontramos mais uma meia dúzia de vezes. Inclusive numa ação que nós fizemos numa instituição lá em Campo Mourão, e a gente fez um evento e ele veio palestrar. E por incrível que pareça, ele me reconheceu assim à primeira vista. Disse: "Oh, professor, tudo bem? Você que dividiu o módulo comigo no Mato Grosso, você já havia passado aí uns 6, 7 anos, né? E o cara que é tão público, que vê tanta gente, né, se lembrar disso aí, foi espetacular. Eu achei fantástico, né? Las Casas é fantástico. E depois tem essa outra evolução do marketing aqui, que alguns são piada, né?
marketing tutti-frutti. Apesar que isso aqui é um sarrinho que tiraram do Persona. Quando você fala do marketing de guerrilha, que é uma coisa do Kotler, tudo bem. Marketing de pessoas, tudo jóia. Mas o pessoal viaja um pouco na maionese aí quando trata de algumas coisas. Olha só, vou dar uma olhadinha aqui, marketing hipnótico, né? Gonzo marketing, marketing de permissão. Fica parecendo aqueles coachings, né? Aqueles coaches de emagrecimento, coach, cara, muita bobagem, né? Não dá pra levar tão a sério assim. Isso aí, todo marketing vai estar embutido dentro do marketing básico e pronto. Agora, se existe uma evolução e alguém criou esses termos, tudo bem, vamos respeitar. Alguém publicou isso, alguém aceitou, né? Então está publicado, então a gente fala. Por isso que eu trouxe para vocês, por isso que eu falei para vocês a respeito do que é essa evolução e essa variação de todos esses marketing aí. O Philip Kotler lançou no início do século um livro chamado Marketing para o Século XXI. É um fantástico livro, se vocês puderem ter acesso, se puderem dar uma pesquisada, vocês vão ver coisa muito bacana. Apesar da gente já estar no ano 20 desse novo milênio, né, desse novo século, ele está muito atual, Ele foi escrito aí no final do século passado, né, ainda na década de 90, e publicado também nessa época aí para 2000 e pouco, né, saíram atualizações após 2000, mas o livro é muito bacana, né? Dá uma olhada no slide aqui que eu vou explicar para vocês. Olha. Em seu excelente Marketing para o Século XXI, Como Criar, Conquistar e Dominar Mercados, Kotler identifica a evolução do que ele chama de marketing de Neandertal a um novo marketing. Neandertal é aquele homem da caverna, olha aqui pra mim. Você lembra aquele homem da caverna? A gente sempre vê no desenho, era buscando pelos cabelos, né? Brigando com uma clava na mão. Então ele é assim meio ogro ainda. Então ele negociava como? Na força. Ele ia lá e tomava. Tá certo? O novo marketing fugiu disso aí. Já se fala o novo marketing, o marketing contemporâneo, porque ele não é mais aquele marketing neandertal, como cita o Kotler na obra Marketing para o Século XXI. Olha lá. Características do marketing de Neandertal. Equiparar marketing a vendas. Tem muita gente que ainda trata o marketing como vendas. Ou ainda como propaganda, que é pior, né? Enfatizar a conquista de clientes e não a sua manutenção. Tentar lucrar em cada transação em vez de lucrar gerenciando o valor do tempo de vida de um cliente. Elevar preços com base em markup, que é a porcentagem do custo ou preço de um produto acrescentada ao custo para obter o preço de venda. É um cálculo que a gente faz lá na ferramenta preço, ao invés de determinar preços por metas. Por isso que existem as políticas de preços na ferramenta preço. Planejar cada ferramenta de comunicação separadamente ao invés de integrá-las. Por isso que existe o marketing integrado e dentro dele a comunicação integrada. Isso tudo dentro da ferramenta promoção. Vender o produto ao invés de tentar compreender e atender às reais necessidades dos clientes. Então olha aqui, meus amigos, existe grande variação e evolução do marketing, e isso tudo que eu falei aqui eram características do século XX, tá? Eram características de 1990 de 1900 a 2000, né? Equiparar vendas, enfatizar a conquista de clientes e não a manutenção, porque nós devemos fazer a manutenção desses clientes e não ficar, não adianta trazer um monte e perder um monte.
É melhor você ter clientes fiéis que estão sempre dando resultado para você do que ao contrário, né? E assim, muitas empresas preferem não lucrar às vezes para poder fazer essa manutenção, poder ter esse cliente junto, do que lucrar sempre muito, né? Porque isso aí pode causar algum tipo de, sei lá, descontentamento, insatisfação, se é assim que devemos chamar. Mais um assunto super interessante, muito atual do século XXI, muito contemporâneo, como a gente está tratando, né? Não sei se pode usar o termo muito contemporâneo, tá? Senão vira redundância, né? Mas contemporâneo, sim, atual. Né? Mesmo falando com redundância, é o atual, tá? E aí surgiu o marketing digital. O marketing digital que deveria estar no meio de todos aqueles que a gente falou agora há pouco, tá? Mas o marketing digital hoje virou um fenômeno, porque muita gente está usando as redes, usando o e-commerce, o e-business, tratando de assuntos com páginas de internet, com blogs e uma porção de outras coisas, né? Nós mesmos aqui estamos trabalhando marketing digital. A gente está oferecendo produtos a vocês, aqui a informação, por meio de um canal digital. E vocês estão assistindo, aprendendo por aqui. Então isso aqui, cara, é fantástico. A gente tem que levar em consideração, né? Tomar os devidos cuidados para que a gente possa fazer o marketing correto, se tratando do marketing digital, certo? Comunicação e marketing digital. De acordo com o autor, esse antigo pensamento de marketing está cedendo lugar às novas maneiras de pensar. As empresas inteligentes estão melhorando seu conhecimento do cliente e as tecnologias de conexão com o mesmo. Além da compreensão dos seus fatores econômicos, o novo conceito de marketing consiste em convidar o cliente a participar do projeto do produto. Olha, isso aí é interessantíssimo. As novas empresas estão prontas para tornar seus produtos, serviços e condições mais flexíveis, fazendo uso dos meios de comunicação mais direcionados, integrando suas atividades de marketing para transmitir uma mensagem mais coerente para os clientes. Tá lá em Freire 2012, certo? Pessoal, falando do novo conceito, tá? Muitas empresas têm trabalhado o desenvolvimento de alguns produtos e trazendo o cliente para si. Então, antes dele pegar um engenheiro apenas, um mercadologista, alguém dessa área de desenvolvimento e simplesmente construir um produto, ou faz uma pesquisa e constrói um produto, ele está indo até o cliente e perguntando para ele como você acha que deveria ser. Se você fosse consumir, como você consumiria? Qual é o tipo de produto que é da sua preferência? Então ele faz o que? Ele vai até o cliente, busca essa informação, tem certeza de que aquilo vai dar resultado, porque ele já trouxe, né, essa informação para dentro, e aí ele vai desenvolver. Tá? Isso é marketing contemporâneo. Ao cafezinho de boteco. A gente não sobrevive sem café. Eu não sobrevivo sem café. E vocês? Pode cortar tudo. Cortou as aulas, cortaram a ginástica, as academias, mas se cortar o café vai ter briga. Café e cerveja não se corta, tá certo? Vamos ver mais um material aqui que eu trouxe. Eu não sei falar o nome direito desse autor aqui, mas eu vou falar portuguesado, tá? Porque como é de outro país, deve ter uma outra pronúncia, não quero cometer nenhuma gafe, já estou avisando antes, tá? Olha lá, ó. Segundo, acredito que seja Schwelle e Ryan. O livro MBA Curso Prático de Marketing foi escrito por dois importantes educadores consultores de marketing, Charles Schwelle e Alexander Ryan.
E seu conteúdo foi extraído dos melhores programas de MBA, que é o Master Business Administration, os melhores do mundo. No capítulo A Essência do Marketing, os autores apresentam a evolução do tradicional conceito de marketing, fazendo uso dos 4Ps a uma nova abordagem que amplia o mix de marketing. Essa nova abordagem expande a nossa visão acerca do que representa um programa de marketing. Atualmente ele precisa envolver praticamente todo mundo dentro da organização. O foco é o cliente e é preciso a união de todos para que o cliente se sinta sempre certo. Já ouviram falar no endomarketing? Já? Endomarketing é o marketing interno, nós começamos por lá. Nós fazemos toda a organização para depois a gente ir para fora. Porque não adianta querer fazer a casa pelo telhado. Tem que fazer primeiro o alicerce, toda a estrutura, para depois cobrir. Tá certo? Então começamos sempre pelo endomarketing. E aí dentro desse material do Freire 2012, né, veio esse material também referido, tá tudo lá no final, na bibliografia, tá? Não tem problema não estamos inventando moda aqui de jeito nenhum, tá certo? E eu vou trazer aqui sete ferramentas, né? Para que vocês possam entender o que ele está citando ali. Não são as ferramentas do marketing de serviços, tá? Não tem processo pessoas, né? Que foi incluído lá, o Physical Evidence também, né? Que foi incluído lá nos 7 P's dos serviços, tá? Mas é uma outra evolução que o autor trouxe e eu quero mostrar para vocês que vocês entendam que muitos autores, muita obra publicada aí tá mostrando teses, né, evoluções e materiais publicados aí por esses autores, tá bom? Vamos dar uma olhadinha ali, olha. O novo mix de marketing, segundo os autores, é composto por... Lembra dos autores que a gente falou antes? Shelley e Ryan. Primeiro, a sensibilidade ao consumidor. Postura do empregado. Atendimento ao cliente e resposta ao cliente ou aos clientes, né? 2. Produto. Qualidade, confiabilidade, características do produto. Esse produto aqui é o mesmo que a gente viu lá do Jeremy McCarthy, né? Inclusive o preço, prazo e promoção também. Conveniência do consumidor, que é a disponibilidade para o consumidor. Conveniência do consumidor e vendas. 4. Serviço. Serviços pós-venda e conveniência do consumidor na obtenção dessas respostas, desses serviços. 5. Preço. Aqui já volta aos 4 P's do McCarthy. Preços cobrados, condições de composição de preços e oferta de preço. É toda aquela política de preço que a gente vem falando aí, né, que precisa de planejamento para não dar errado, tá bom? 6. É a praça. Facilidade de acesso ao produtor, unidades de produção, termos de composição de preços e disponibilidade para o consumidor, inclusive localização da loja, se for o caso. E por último, a promoção. Aí a promoção envolve toda a comunicação existente, tanto no endomarketing quanto no marketing externo. Que é a propaganda, a publicidade, a equipe de vendas, serviços de pré-venda e ofertas de preço. Aí do lado tem um quadrinho aí do Marketing Mix que nos mostra isso aí direitinho. Vou falar de um outro autor contemporâneo que é o Regis McKenna. Mac de McDonald's, McKenna. A pronúncia é mais ou menos assim, tá certo? Ele trouxe um recadinho legal, dá uma olhadinha. De acordo com a revista HSM Management, que é uma revista da área de administração principalmente, mais ou menos parecida com a Você S.A. ou com a revista Exame que nós temos no Brasil, Regis McKenna, em um artigo exclusivo a esta revista,
ele aponta o futuro do marketing e determina 5 regras básicas de uma nova maneira de se fazer marketing. McKenna considera todas as mudanças pelas quais o mundo passou nos últimos anos e suas consequências diretas nos hábitos dos consumidores. Segundo ele, embora o marketing tenha a responsabilidade de enxergar as mudanças de mercado e fornecer respostas a ela, ele não tem sido um leme confiável nos últimos anos, pois as respostas às mudanças do mercado pelas companhias foram medidas de reação e não de previsão. E ali embaixo tem até uma frase, né, que ele diz o seguinte: quanto mais parecidos forem os dois produtos, mais importantes serão as suas diferenças, tá? Então, pessoal, olha só o que o Regis McKenna quer dizer. Tá? Algum efeito de marketing, alguma construção de marketing não tem sido tão confiado nesses últimos anos. Tá? A resposta a essas mudanças de mercado, as companhias acabaram utilizando de reação e não de previsão. Por quê? Porque a previsão ela vem de uma forma planejada. Então se fala previsão, o planejamento é feito assim. Busca informações, estuda o que vai ser feito e coloca lá. Muitas companhias têm feito o que, segundo ele? Elas estão fazendo o paliativo. Vai aparecendo um buraco, eles vão tampando. Né? Então é buraco tapado. É assim que eles estão fazendo. Então ele faz essa crítica. Né? Que o que falta mais é um planejamento, né? Uma previsão do que o paliativo. Existe uma grande diferença nas indústrias brasileiras e nas indústrias americanas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? A indústria americana, ela consegue trabalhar com uma previsão e eles fazem planejamento até 20 anos. Por quê? A economia é estável, o seu mercado não é tão mutável, apesar das tecnologias, dos produtos evoluírem muito rápidos, né? Lá é mais estável. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil nós vivemos de loucura. A economia é uma loucura, tá? O mercado é uma loucura, a gente não consegue fazer previsão acima de ano, então os nossos planejamentos estratégicos é tudo planejamento anual. Plano anual de marketing, plano anual estratégico, e a coisa funciona dessa forma. Né? Então eu dou razão ao McKenna, ele tem toda a razão aí em dizer que nós temos que trabalhar com previsão, tá? E não com revisão, que aí fica difícil trabalhar, né? Por todo esse interesse que McKenna nos trouxe, eu vou passar as regras. Ele coloca algumas regras aqui, as novas regras do marketing, para que vocês entendam o que ele quer dizer com esse tapa-buraco e com essa previsão, porque as organizações elas vêm desenvolvendo mercadologia de forma muito diferenciada. Algumas pessoas, algumas reportagens, a gente está muito acostumado hoje com fake news, apesar que não deveriam, né? Com fake news, com informações distorcidas que fazem as pessoas acreditarem, né? Então o brasileiro tem a mania de romantizar tudo. O novo empreendedor, né? A pessoa não tinha o que fazer, estava desempregada, foi vender coxinha. Né? Gente, para de romantizar, porque isso aí é falta de emprego, é falta de capacidade muitas vezes, e aí as pessoas ficam romantizando, dizendo que isso é empreendedorismo. Isso aí não é empreendedorismo coisa nenhuma. Tá? Isso aí é a busca de não fome. Tá certo? E por um outro lado, eles romantizam também, e muito, a indústria brasileira, a economia brasileira. Diz assim, não, o brasileiro é punk, porque se você jogar uma empresa na mão do brasileiro, e o brasileiro sabe sobressair, porque ele vive em crise.
de certa forma é verdade. Tanto é que grandes bancos mundiais aí têm brasileiros como comandantes, né? A gente já viu aí muitos ministros de governo brasileiro que foram presidentes de bancos, vice-presidentes, CEOs de grandes companhias, e por aí vai. Né? Mas assim, romantizar é meio problemático, porque eu como administrador eu prefiro trabalhar com um negócio mais certo, mais garantido, com a probabilidade de erros menores, do que viver essa loucura que a gente vive aqui no Brasil. Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá embaixo, outra hora cresce, outra hora cai. Então é uma loucura, uma loucura. Claro que a gente aprende com todas essas crises aí, aprende a sobressair. Se eu conhecer uma crise dessas nos Estados Unidos, quebraria muito mais empresas, porque eles não estão tão acostumados com as crises, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui esses pontos, né? Essas regras apontadas por McKenna. Veja. A tecnologia modifica os mercados e refuta leis há muito utilizadas para reger as atividades de marketing. As regras de condução dos negócios também são reformuladas por ela, mudando a maneira de pensar e agir das pessoas na condição de produtoras e consumidoras. As novas regras apontadas por McKenna são as seguintes: a subestrutura digital muda tudo, a fidelidade à marca desaparece, redefine-se o conceito de imagem, o cliente torna-se seu próprio marqueteiro, o marketing será centrado na tecnologia da informação. 5 regrinhas básicas. Vamos falar da primeira. A subestrutura digital muda tudo. O novo paradigma tecnológico provoca mudança em toda a cadeia produtiva. A estrutura digital auxilia a comunicação voltada para os negócios, mas o seu maior diferencial é o acesso sem precedentes que possibilita tanto do sistema dos clientes como no sentido inverso a consequência, né? Então, além disso, através disso, a consequência é o aumento da comunicação interativa, o que leva à desmassificação dos mercados, à fragmentação do público e ao aumento da individualidade. Veja, pessoal, a subestrutura digital muda tudo. Muda! Porque o marketing de massa, o massificado, né, ele deixa de existir. Ele é feito de uma outra forma. Ele pode atingir o grande público. Ele pode atingir a massa. Mas ele é feito dentro da sua estrutura no marketing individualizado. Por quê? Porque ele permite buscar clientes por meio da plataforma digital, por exemplo, que é aquele que quando você estiver navegando ou estiver fazendo uma pesquisa, ele vai acenar para você. E aí ele vai tratar o e-business, o e-commerce diretamente com você. Não vai ser como uma rede lojista, varejista, loja física, que você vai lá e eles atendem todo mundo de uma forma sincronizada, de uma forma treinada, né? A plataforma digital ela é um pouquinho diferente. Ela vai tratar do marketing mais individualizado, o marketing direto, tá? O marketing one-to-one, direto, 1 para 1, tá certo? Então, essa subestrutura ela realmente muda tudo. Ela passa a ser uma outra coisa. A segunda regra, essa é de doer. Por quê? Fidelidade acabou, gente. Esse trabalho de fidelização a gente faz porque não dá para escapar todos, mas a maioria escapa nessa plataforma digital. Pepino pra gente. Nós administradores, nós mercadologistas, a gente precisa pensar muito a respeito disso. Por quê? Enquanto a gente tem uma loja física, a gente consegue ter uma fidelização um pouco melhor, mas a gente não consegue ter uma total fidelização desses clientes.
No marketing digital, no e-commerce, no e-business, isso não acontece. Por quê? Veja bem, o consumidor do marketing digital é aquele que faz uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa ele recebe um monte de influências, de informações. Lá ele faz as suas escolhas baseadas em um monte de outras características lá. Preço, a distribuição, o ponto de entrega, né? Se vai ser rápido ou não, se vai ter custos para poder fazer essa entrega, se essa tecnologia é diferenciada, de onde esse produto vem, e por aí vai. Se a gente fosse anotar aqui, dá uma aula inteira. Então essa fidelização, a gente passou a ter um certo problema nesse marketing do novo milênio, como diz o Kotler, o marketing para o século XXI. Dá uma olhada na segunda regra do McKenna aqui, olha lá. A fidelidade à marca desaparece. A evolução digital estimulou a até para falar é difícil, né? Não conseguimos falar, né? É infiel mesmo. Infidelidade às marcas. Possibilitou uma vasta rede de distribuição capaz de gerir uma imensa variedade de produtos. Logo, a escolha e o preço têm um valor maior que a marca e existe uma constante espera por novidade. Essa infidelidade, até para falar é difícil, ele nos mostra que o cliente não é fiel a determinada plataforma. A gente que pratica esportes, por exemplo, tem alguns sites aí que vendem produtos esportivos com preços maravilhosos. Mas às vezes você está pesquisando um tênis, uma roupa, um agasalho para poder fazer isso aí, e aparecem lá 10 opções com preços melhores, com outros tipos de marcas. E aí você pesquisa, as marcas são boas também, tem um bom resultado na internet. Então é um pepino, é um problema, tá? Porque nessa nova plataforma o trabalho de fidelização vai ter que ser diferente, não vai ter que ser como aquele velho tradicional. A terceira regrinha tem a ver com imagem. As empresas físicas, as grandes marcas, elas têm muito interesse e elas cuidam muito bem das suas imagens para que não ocorra problemas, isso venha denegrir a sua imagem ou baixar a valorização e o respeito que esses consumidores têm por essas marcas. Agora, muito mais. Ontem mesmo eu estava lendo um blog que fala sobre grupos de motos, de motoqueiros, de motociclistas, e havia uma reclamação de uma pessoa lá dizendo que, olha, eu comprei nessa empresa, falou o nome da empresa lá, comprou roupa de motociclista, essas roupas bacanas, aí toda adesivada e tal, e comprou dezembro passado e não chegou. Então, após 6 meses, ele fez uma reclamação. Ele já havia feito outras reclamações, com os protocolos, e ele recebeu a seguinte resposta: infelizmente não podemos mais atendê-lo porque já passaram-se 6 meses, então não tem como fazer a devolução, nem do dinheiro e nem de enviar um novo produto. E o cara estava muito louco, jogou no blog lá, tinha, sei lá, umas 10 mil visualizações. Então isso aí, o pessoal falando, bom saber que eu não compro dessa empresa. Então, se ele não caiu num golpe, a empresa deu um vacilo terrível. Porque uma hora dessa aí você pode tomar até prejuízo, mas você não deixa de atender o seu cliente. Se isso acontecer, cara, é prejuízo na certa em relação à marca. Porque existe o trabalho de valorização da marca. E essa marca, quanto mais valorizada, mais ela vale economicamente. Entendeu? Dá uma olhadinha ali. Redefine-se o conceito de imagem. A imagem vai originar-se menos dos meios de comunicação estáticos e mais das experiências interativas com os consumidores, que devem ser constantemente renovadas. Em consequência disso,
A presença substitui a consciência da marca. A internet força todos os negócios a tornar-se serviços. Então veja, amigas, veja que esse tipo de comercialização, esse tipo de negócio acaba se tornando serviços. Porque ele não está vendendo só o bem físico. Ele está vendendo mais uma porção de coisas que vai ser entregue a esses clientes. Tá entendendo? Então é um cuidado muito grande que se deve ter. Essa regra, essa nova regra do McKenna aqui, que ele, né, nova não, a que ele está colocando, tem muito a ver com aquele negócio que todo mundo já ouviu falar, e aqui dentro da instituição, dentro da faculdade, vocês já ouviram muito também, que é o marketing boca a boca. Aquela publicidade, tá? As pessoas falando bem do produto, do serviço, do profissional, né? de vários outros meios aí. Né? É o chamado boca a boca. É interessantíssimo isso aí, né? Dá uma olhadinha nessa regra aí, nessa quarta regra. O cliente torna-se seu próprio marqueteiro. Estamos no mercado em que os clientes mudam mais depressa do que aqueles que estão tentando conquistá-los. Está surgindo um novo tipo de cliente e um novo tipo de relacionamento com o mesmo totalmente baseada no acesso, na interface ou interface, nos serviços incorporados e nos sistemas inteligentes de informações que operam por trás de tudo. Logo, é cada vez mais importante entender as atitudes do consumidor. Então, meus amigos, o que rola hoje é um mercado diferente, diferenciado, muito digital, e às vezes a gente fala bem de certas plataformas, a gente fala bem de certas empresas de e-business, de e-commerce principalmente, porque a gente passa a ter um certo positivismo em relação aos trabalhos que são desenvolvidos dessas empresas aí, né? Então a gente acaba falando bem dessas organizações. Aquilo que eu falei anteriormente sobre o boca a boca. Acaba surgindo isso aí, acaba acontecendo de fato tudo isso aí, né? Então a gente tem o nosso próprio marqueteiro quando desenvolvemos, né, esses clientes. Desenvolver o cliente é isso mesmo, tá? A gente desenvolve o mercado, mas desenvolve o cliente também. E a quinta regra do McKenna corrobora com a regra anterior, que o marketing será centrado na tecnologia da informação agora. Agora não, já estamos, né? Quantas empresas, né? Quantas organizações não utilizam os seus sistemas de informações, né? As suas tecnologias da informação? Só se for aquela empreendedora, vendedora de coxinha, que aí não dá pra gente levar em consideração como um empreendedorismo de fato, né? Sem romantizar tudo isso aí, devemos ser um pouco mais conscientes, mais cônscios, né? Do emprego dos termos aí, principalmente do empreendedorismo, tá bom? Dá uma olhadinha ali. O marketing será centrado na tecnologia da informação. São abundantes os indícios de convergência entre empresas de software e agências de publicidade. O marketing deve mudar seu foco na imagem para o foco na tecnologia da informação. Veja só. Eu já li e já ouvi muita gente dizer que, olha, eu não compro produto da China, porque lá tem o trabalho escravo. Bom, eu não sei como ele descobriu isso aí, não sei se ele foi até lá numa empresa, viu
o chinês preso por uma corrente, né? Magrinho, passando fome e produzindo muito, né? Eu não acredito nisso não. Eu acredito que existe a exploração, como aqui no Brasil também tem exploração. Quando se fala, foi descoberto uma fazenda que o proprietário mantinha os seus funcionários em cárcere privado. Tá? Até descobrir só, depois a casinha cai. Mas eu não acredito que existe esse escravismo lá na China. Existe sim bilhões de pessoas, lá tem mais de 1 bilhão de pessoas, sedentas por alimentos e por emprego, e eles acabam aceitando qualquer coisa. Por isso que os produtos de lá são produtos mais baratos. Porque eles exploram essa demanda aí, tem muita gente se oferecendo para trabalhar, né? E com esse tanto de gente para trabalhar, eles acabaram colocando muitas pessoas ali a preço baixo. E todas as profissões isso acontece, a nossa também acontece. Eu sempre falo para alguns colegas que estão iniciando a vida, né, tanto no ensino, né, quanto na consultoria, eu digo para eles, olha, muito cuidado, valorize o seu trabalho, valorize o seu serviço, não faça trabalho de graça, não faça serviço de graça, né, cobre, nem que for o irrisório, né? Mas a gente não deve se prostituir na profissão, porque você desvaloriza e aí as pessoas, né, não vão querer pagar aquilo que os bons e os melhores profissionais oferecem. Ocorre muito isso no mercado. Já houve situação em que fui chamado para verificar as condições de uma organização e aí no orçamento coloquei um determinado preço e colocando esse determinado preço aí, o empresário disse, não, tá muito caro, eu conheço uma pessoa aí que faz por menos, você faz? Eu falei, não faço. Porque isso aí é uma forma de provocação também. Eu disse, ó, tudo bem, então procura esse determinado profissional, faça o trabalho com ele, que o preço dele é muito bom, né? Boa sorte, parabéns, tá? Cai fora. Passado pouco tempo ele me procurou novamente, dizendo assim, olha, professor, não deu certo lá com o rapaz lá, né? Piorou a situação, você poderia vir consertar? Aí você tem esse empresário na mão e você diz o seguinte, bom, eu vou, mas agora é o dobro do preço. Mas como o dobro, você não cobrou tanto? Cobrei. Mas agora eu vou ter que consertar o que estava errado e mais a cagada que o outro fez. Tá entendendo? Então, por essas duas situações aí, você é cobrado o dobro. Quer? Tá aí no mercado. Então, não vai pelo esse o mais barato nunca é o melhor. Nunca é o melhor. Claro que você não deve explorar. Mas não prostitua a sua profissão, a nossa profissão de administrador, de mercadologista, nunca. Tá certo? Ok? Então, só seguindo aqui para a gente encerrar o referencial bibliográfico, tem até uma mensagem aqui para vocês, né? Para a gente poder encerrar esse material aqui. Olha lá. O resultado de tudo isso é o novo marketing. Vai transformar-se em um processo de aprendizado contínuo por meio do qual a empresa ganha conhecimento ao interagir com os clientes e o mercado. E dessa maneira consegue adaptar-se e competir à altura. Certo? O referencial bibliográfico está ali, tá? Consegui colocar o máximo possível e também dentro daquele artigo do Freire 2012. Tá bom? Ótimo! Então, meus amiguinhos, assim encerramos essa nossa primeira aula. Vamos falar muito de marketing contemporâneo, vamos falar de todas as novidades, eu vou apresentar novas ferramentas, vou trazer muito material aqui para vocês nessa gestão mercadológica para que vocês possam estar bastante atualizados, tá? Sabendo tudo o que está ocorrendo no mercado agora, as novas plataformas, os novos meios de fazer marketing, e aí vocês vão se divertir muito. Essa disciplina é muito gostosa de trabalhar para quem gosta da área comportamental, da área de mercado, tá bom? A gente mudou a regra, a instituição mudou a regra, né, das postagens de vocês. Então não vai ser obrigado a gente
criar fórum todos os dias, né, todas as aulas, criar atividades todas as aulas. Mas nós vamos ter 3,5 pontos de atividades. A prova vai valer 5, nós temos 3,5 de atividades e mais 1,5 ponto da prova integradora, tá? Então o que vai acontecer? Nessa primeira aula eu vou abrir um fórum para que vocês possam postar o que vocês entenderam sobre essa primeira aula. Nem todas as aulas haverá fórum, mas eu quero que vocês coloquem lá e em todas as aulas vocês entrem, porque a partir desse semestre a gente vai contar com uma lista de presenças. Então eu posso colocar lá dentro do fórum a lista de presença de vocês. Então vocês simplesmente entram, se não tiver atividade vocês colocam presente na aula. Aí isso já vai gerar a presença para vocês, que vai para a planilha e depois a gente pode encerrar o nosso bimestre e o nosso semestre tranquilamente, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima semana. Só para não esquecer, eu tenho mais uma coisa para vocês. Eu criei mais um canal, eu tenho esse canal que vocês estão vendo aqui, que é o professor Alex Caparelli, né? O canal do YouTube. E eu criei um novo canal chamado Planeta Marketing Oficial. Tá aí na legenda, tá? Esse canal eu criei para colocar assuntos somente conceituais, de significados, tá? São todos vídeos curtinhos de 5 ou 6 minutos. E o nome do programa, o episódio se chama Aprendendo Fácil. Então você pode entrar lá, em 5 minutos você vai descobrir, né? A primeira aula, inclusive, lá o que é marketing. Então todas elas têm uma característica sim de interrogação, tá? O que é? O que é marketing, o que é networking, o que é serviços, tá? E aí vocês podem pesquisar alguns assuntos lá. Entra lá, se inscreva, ajuda o prof.